sua Bíblia em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. O apóstolo Paulo era um homem que ele entendia muito de alma, de coração, e ele conseguia fazer uma aliança perfeita entre o evangelho e a alma do homem. Às vezes, alguns discursos seus ficavam um tanto incompreensíveis, porque as pessoas às vezes têm dificuldade, de interpretar e de entender. E ele diz algo muito interessante, Efésios capítulo 4, versículo de número 17. Todos acharam? E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Podemos assentar. O apóstolo Paulo, preocupado com aquilo que engloba o raciocínio e o entendimento da igreja, ele usa uma palavra muito interessante, ele usa a palavra vaidade da mente. Ele diz assim: vocês olhem para os gentios e percebam o quanto errado eles fazem, acreditando que estão fazendo certo. Olha para os gentios e percebam no que eles acreditam e acham que no que eles acreditam é Deus. Olhe para os gentios e percebam o que proporciona a mente deles, convencendo-os e enganando-os, fazendo-os acreditar que aquilo e naquilo que eles vivem é o correto. Olhem para os gentios e percebam a vaidade da mente. E ele diz assim, que eles precisavam se precaverem para que eles não pudessem andar como eles andavam, ou seja, a igreja corria o risco de criar na própria mente algumas vaidades, queriam distanciá-los do evangelho e fazer com que eles vivessem na vaidade de uma mente, criando verdades, criando parâmetros, criando direções. A frequência que nós vivemos no mundo e o envolvimento que nós temos com o mundo vai determinar o quanto a nossa mente vai produzir esse tipo de vaidades mentais, vaidades psíquicas, ou seja, mentiras das quais nós somos levados a confiar e acreditar. E ele não para por aqui. Ele diz o seguinte, olha, que a persuasão dos pensamentos capturados por sentimentos corruptos, isso é a vaidade da mente. Diga assim, a vaidade da mente é a persuasão dos sentimentos corruptos. Sentimentos que sempre estão puxando para um lado. Egoísmo, vaidade, soberba, interesse próprio. Então, esses sentimentos, eles sobem e contaminam a mente, criando, então, uma dinâmica de uma mente vaidosa, onde se acredita naquilo que pensa. Resumindo, vaidade da mente é você acreditar no que você pensa. Pastora, mas eu não tenho que acreditar no que você pensa? Depende, desde que o que você pensa vem daqui. Aí ele diz o seguinte, no versículo 18. Ele diz, essas pessoas que começam a acreditar naquilo que pensam, o entendimento delas fica coberto de trevas, ou seja, elas começam a ficar incapazes de aprender. Quando você é incapaz de aprender, você é incapaz de mudar. Nós estamos falando aqui nesta noite de uma das estratégias mais afinadas e apuradas de Satanás nos cristãos. Por isso que às vezes você está com um pouquinho de dificuldade de entender. Por quê? Porque são estratégias afinadíssimas, apuradíssimas das trevas, onde de uma maneira muito sucinta, às vezes começa-se de uma maneira muito resumida e vai crescendo, crescendo, e quando você percebe, você fala, aquele crente fez isso? Mas começou com uma vaidade da mente, começou com um pensamento errado, equivocado, mas fundamentado em um sentimento corrupto. Começou-se com um raciocínio totalmente errado, mas baseado numa impossibilidade emocional. Tudo começa de uma forma na defensiva.
Tudo começa-se na defesa. As pessoas querem se defender, as pessoas querem se proteger. E nesse ato de proteção e nesse ato de defesa, cria-se algumas vaidades da mente, onde a própria alma trabalha para que você tenha uma suposta segurança baseada numa mentira. No decorrer do tempo, você vai perceber. Ele diz assim, e o entendimento dessas pessoas ficam cobertos, ou seja, elas são incapazes de aprender, elas são incapazes de reconhecer, elas têm o seu entendimento coberto de trevas. Aí ele diz assim, eles começam a separar-se de Deus, eles começam a perder a comunhão, o contato de oração, eles começam a perder essa habilidade, dessa intimidade com Deus. Aí ele diz assim, pela ignorância que há neles, e ele diz assim, a ignorância que há neles é resultado, parte baixo, da dureza do coração. Então existem alguns agravantes aqui, eles têm um entendimento coberto de trevas, e então eles se tornam ignorantes por conta da dureza do coração. Ele está falando do risco que os efésios corriam de ficarem assim. Tudo começando da vaidade da mente. A mente achar que está correta quando está errada. Aí ele diz assim, piorou. Os quais, perdido todo sentimento, perdem a sensibilidade, perdem aquele discernimento, aqueles sentidos, perdem a sensibilidade, perdem o sentimento e se entregam à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Tá, vamos lá. Você sabe quais são os 5 sentidos do ser humano? Pode dizer? Dependendo da ordem, tanto faz. Os 5 sentidos, ele tem uma proposta e um propósito de fazer você ter um relacionamento com o meio ambiente. Se eu disser para você e tapar os seus olhos, toca aqui, e você devagarinho tocar em algo muito macio, como um veludo, ou se é um objeto de pontiagudo, você já, o seu tato. O cheiro, existem pessoas que têm um olfato muito apurado, existem pessoas que são paladar, existem pessoas que é a visão. Nós temos os 5 sentidos para que nós possamos nos relacionar adequadamente com o ambiente exterior. Só que a sua alma também tem 5 sentidos, os seus 5 sentidos espirituais. Você sente cheiro espiritual, você sente tato espiritual, você tem audição espiritual, você tem visão espiritual, você tem paladar espiritual. E esses sentidos, você precisa analisar se eles estão corrompidos. Quando é que o seu olfato está corrompido espiritual? Quando você não sente cheiro de encrenca. Quando você não sente cheiro de engano. Quando você não sente cheiro. Você não sente cheiro? Você não sente olfato? Pessoas têm cheiro. Pessoas têm cheiro. Você não consegue sentir o cheiro. Existem coisas que são tão mal cheirosas que à distância você consegue sentir, porque o cheiro exala. Então você consegue sentir o cheiro. De que maneira, pastora? Depois nós vamos falar. De que maneira você consegue ter esses 5 sentidos? Quando Jesus, olhando para os discípulos, disse no Getsêmani, muito cuidado. A carne é fraca. Mas o espírito pode estar até pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, os 5 sentidos podem estar doentes, paralisados, podem estar corrompidos, que é o fato que nós vamos falar hoje. Por exemplo, quando é que o seu tato espiritual, ele não está adequado? Quando você não percebe no que você está tocando, no que você está envolvido, as coisas que você está vivendo. Quando é que a sua audição espiritual não está aguçada? Você escuta qualquer porcaria e ainda repete. Você escuta besteira e aquilo entra dentro de você sem ser reprovado. Você escuta maldição, como diz o salmista, e não denuncia. Você escuta coisas negativas e não consegue ir contra. Quando é que o seu paladar não está correto? Quando você experimenta coisas da vida e você come de lambuzar os beiços, como pecado, concupiscência, maledicência, como coisas que vão fazer mal para você, e você não identifica que aquilo vai te destruir. Paulo diz,
a importância dos vossos sentimentos. Eu quero que você vá comigo em 2 Coríntios 11:3. Ele fala de uma maneira mais própria. 2 Coríntios 11:3, ele fala assim, que Eva teve os sentidos corrompidos pelo diálogo com a serpente, e ele teme também que os sentidos da igreja de Corinto sejam sentidos corrompidos. Como vai a sua visão espiritual? Como é que você tem enxergado? Como é que você tem visto? Como é que você tem olhado para você? Como é que você tem olhado para a vida? Como é que você tem olhado para as coisas? Como vai os seus 5 sentidos espirituais? Às vezes nós não cuidamos de nós mesmos e ficamos tão envolvidos com a vida e tão envolvidos com todas as coisas, que nós começamos a perceber que o nosso envolvimento foi tão comprometedor, que nós estamos comprometidos de tal forma que nós não temos cuidado de nós mesmos. A Bíblia diz em 2 Coríntios 11:13, ele diz assim, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos. Paulo diz que a serpente engana Eva, e os sentidos de Eva não consegue enxergar, ela não consegue tocar, porque ela toca e come, ela não consegue discernir, todos os sentidos dela, de percepção, de discernimento, foram corrompidos. Agora a questão é, eu temo, ele diz, por vocês, para que os sentidos de vocês não sejam corrompidos de tal forma, e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo, e outro Jesus, e outro Evangelho, e outro Espírito, possam ser bem recebidos no meio de vós. E vocês não consigam mais ter um relacionamento com Cristo de uma maneira saudável, de uma maneira abençoada, de uma maneira simples, e que vocês comecem a comprometer a intimidade de vocês com Cristo. Eu quero dar exemplo para vocês. Eu quero falar de 3 pessoas que tiveram seus sentidos corrompidos. Quero falar primeiro de Pedro e Jonas. Pedro disse para Jesus que ele estava errado. Olha que audácia. De que maneira? Estás equivocado? Não, eu não farei isso. Quem sabe mais de você, Deus ou você mesmo? O que fez com que o sentido da audição, da visão, do paladar de experimentar aquelas palavras de Pedro tivesse corrompido? O que fez com que Pedro desse aquela nota fora na vida dele, a pior coisa que ele fez na vida? Onde estava o discernimento, o start de Pedro em dizer, peraí, se ele está falando, ele sabe tudo, e ele sabe do que está falando. E esse erro não foi no início do andar dele com Cristo, mas sim no final. O que fez com que Pedro perdesse o sentido de entender que Jesus estava avisando-o do pior erro que ele iria cometer na sua vida, senão a vaidade. Vaidade, que alguns de nós somos ávidos por ela. A vaidade. Às vezes você olha para uma pessoa e você fala, essa pessoa é tão humilde, tão simples. Você sabe como que você mede a humildade de uma pessoa? Não é o ter, mas o ser. Toda pessoa simples, ela consegue entender que ela não é. E se ela entende que ela não é, ela sabe que ela não pode. A vaidade que tão de perto, Paulo diz, rodeia os crentes. A vaidade que Pedro, ao olhar para Jesus, e ele dizendo isso para Pedro, e Pedro dizendo, como eu posso aceitar isso? Eu sou o discípulo. Eu sou alguém que tenho andado com ele. Eu sou alguém que eu estou sentindo agora que eu vou com ele até a morte. Como Pedro pôde ser enganado pelo próprio coração, se não pela vaidade? A vaidade de Pedro tirou os sentidos dele, e ele não conseguiu perceber de que Jesus estava falando dele, e estava falando de uma queda muito próxima, e estava falando de algo que ia amargar a alma dele.
Pessoas que deixam, pastora, mas a vaidade é algo que acontece, e quando eu vejo, mas você precisa enxergá-la, você precisa identificá-la, e você precisa expulsá-la. Quando você perde os sentidos, quando você permite que a vaidade faça com que você ignore os escritos, ignore os mandamentos, ignore aquilo que Deus está dizendo, e você opte pela sua própria opinião do seu caso, a própria opinião daquilo que você acredita. Quem está certo? Logicamente você diz Deus, mas na prática não, é você. Você está certo em se ofender, você está certo em defender-se, você está certo em tomar a atitude que você quer tomar, você está certo. O que é isso se não vaidade? O que é isso senão vaidade? Jonas da mesma maneira. Jonas é mandado para Nínive, mas a vaidade dele por achar que ele merecia um outro lugar de crentes, um lugar onde ele iria profetizar como Elias, ou sei lá, alguma coisa. Não, esse povo não é digno de arrependimento. A vaidade dele faz com que ele queira ficar no lugar de Deus e se tornar alguém que iria julgar aquele povo como não merecedor. Quantas vezes pela vaidade você deixa a soberania de Deus e toma o controle da sua vida, sofrendo, temendo, padecendo, adoecendo, não confiando? O que seria? Crentes que não conseguem crer que Deus é soberano e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito, senão a vaidade. A vaidade tem corrompido o sentido dos crentes, onde eles não conseguem mais ter uma fé genuína, eles não conseguem mais confiar e crer e depender de Deus e saber, Senhor, está tudo nas suas mãos. Acontece coisas e os crentes já se ufanam, já se levantam. Agora é comigo, porque eu vou fazer, eu vou acontecer. O que é isso senão a vaidade que corrompeu os seus sentidos e está fazendo com que você deixe de compreender que você é servo, é filho e que Deus está cuidando de você? Vaidade que faz com que os crentes percam o sentido de depender e confiar em Deus. Geralmente os que caem em si, depois da vaidade, caem num grande sofrimento. Dizendo, Deus, por que eu não confiei? Por que eu não deixei o Senhor fazer do seu jeito? Por que eu não ouvi a sua voz? Por que eu não atentei? Por que, Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Os sentidos corrompidos pela vaidade faz com que você queira assumir o controle da sua vida. Faz com que você ache que você sabe, que você pode, que você decide, que você faz e que você pode trazer a solução para o seu problema. E as pessoas que têm os sentidos corrompidos e optam pela vaidade, choram amargamente. Porque querem decidir as coisas da sua maneira. Colhem resultados danosos e terríveis. Eu quero falar sobre a segunda pessoa que teve o seu sentido corrompido. Quero falar sobre Davi. Davi foi um homem avesso à injustiça. Você conhece ele. Um homem que quando os seus 200 homens não conseguiram partir de Ziglag para buscar a presa, de cansados que estavam, ele divide a presa, um homem totalmente justo. Justíssimo. Um homem justo manda o seu soldado de guerra para frente do pelotão para morrer por mão inimiga. O que é isso? Sentido corrompido. Os sentidos de Davi foram corrompidos. De um homem justo e leal, um homem que chama, existe algum descendente de Jonatas? Sim, Mefi. Chame-o, a partir de agora eu vou recompensá-lo. Um homem justíssimo, até com a própria consciência. Mas um homem que teve os seus sentidos corrompidos, e você olha para Davi, tomando a mulher do outro, mandando matar. E você olha e diz, gente, eu não conheço esse homem. Por quê? Porque quando os sentidos de uma pessoa fica corrompido, todo o lixo da alma dela vem à tona. Agora, qual foi o gatilho que fez com que Davi tivesse os seus sentidos corrompidos, você sabe? Comodidade espiritual. Conforto. Muito cuidado com a sua comodidade espiritual.
Muito cuidado quando você não tem mais razões para orar, quando você não chora mais diante de Deus. Existem 3 coisas que os sentidos tiram o senso. Primeiro, do pecado. Isso é fato. Primeiro, do pecado. Segundo, da miséria. E terceiro, do perigo. Pecado, miséria e perigo. Pecado, miséria e perigo. Isso é pecado. Só de eu pensar é pecado. Isso é miséria minha. Isso é perigoso. O que eu estou fazendo é perigoso. Eu estou brincando com fogo, isso é perigoso. Os sentidos fazem com que você fique alucinado. E você começa a não ter percepções do pecado. Você começa a não ter percepções do perigo. Você não consegue mais entender as próprias misérias, a própria nulidade, a própria insensatez. Você não consegue mais se discernir dentro de uma situação. Você não consegue mais se ver incrédulo, você não consegue mais se ver fraco, você não consegue mais se ver maledicente, você só consegue enxergar depois da queda, depois do baque, depois da destruição. A Bíblia diz que o conforto e o governo e o reinado e todas as regalias de Davi fez com que ele perdesse o sentido da sua miséria, de quem ele era. De onde Deus o havia tirado, pois foi o que Natã disse: de onde eu te tirei, Davi? O que eu fiz por você? Você se esqueceu daquilo que eu fiz? Sentidos corrompidos por conta de vaidade. Quem somos nós, irmãos? Tal pessoa me humilhou, tal pessoa me ofendeu, mas quem somos nós? Se Cristo passou por tudo que passou para me ensinar, mas por que não podemos? Podemos. Perder os sentidos por conforto, por bênçãos. Terceira classe de pessoas que eu quero dizer, quero falar sobre comprometimento. Pessoas que se envolvem tanto com outras pessoas que se envolvem tanto com missões, pessoas que se envolvem tanto com causas, que elas acabam perdendo o sentido. Quero falar de Moisés e de Elias. Elias foi um homem que você e eu não vamos entender, ele vence os profetas de Baal, de Azera, e de repente, diante de uma ameaça, ele foge. E ele fala: Deus, eu quero morrer, não quero viver. Eu quero morrer. Não quero viver mais. Não vamos analisar aqui o estado emocional. Naquele momento, Elias estava numa captura de sentidos. Ele estava desistindo de todo o projeto, de toda a missão por causa da missão. Por causa do comprometimento. A questão é, eu e você somos compromissados com Deus, amém? Agora, o quanto somos comprometidos com os problemas? O quanto somos comprometidos com a vida? O quanto somos comprometidos com esses poucos anos que temos aqui? Se esse comprometimento for maior que o seu compromisso com Deus, você sempre estará perdendo sentido quando vier problemas, quando vier situações, quando vier momentos difíceis, você perderá o tino. Se sentirá incrédulo, frágil, se sentirá inútil, estará em crises, dizendo: eu não valho, Deus não me ama, e minhas coisas não dão certo. Aí irá reportar tudo no passado, porque eu sempre sofri, porque a minha infância, porque a minha adolescência, porque eu trabalhei, porque eu fiz, porque aquilo. Por quê? Porque os sentidos capturados por conta desse comprometimento exacerbado com a vida, faz com que você não consiga discernir o plano que Deus tem para a sua vida e o propósito que Deus tem para você. Tudo começa a ficar embaraçado, como essa mensagem para algumas pessoas. Simplificando. Pedro perde o sentido pela vaidade, Davi pelo conforto, Moisés e Elias pelo comprometimento. Deus olha para Moisés e diz: Moisés, vá bater na rocha. Bateu. Agora vá falar com a rocha. Não escutou direito? Escutou. Deus falou audível, mas o ouvido dele aqui estava desligado.
Às vezes você ouve a palavra aqui na igreja, mas o seu ouvido aqui está desligado, aqui dentro. Por quê? Porque você só ouve assim, ó. É assim mesmo, esse problema é grave. Não, você tem que fazer desse jeito. Você escuta o quê? A voz do seu interior, a voz das comadres, do compadre, a voz do passado. Mas a voz de Deus, ela não é bem recebida. Assim como Moisés, quando Moisés ouviu Deus falar, fale com a rocha, o coração dele dizia, bata na rocha e ensina esse povo a obedecer. Então Moisés, naquele momento, naquela captura de sentidos, por causa de alguns sentimentos que haviam de rompantes, ele faz o que? Ele vai e bate na rocha. Por quê? Porque não são esses ouvidos que têm que estar abertos apenas, mas aqui do coração. Você pode falar, a Bíblia diz assim, cuidado quando você repreende muito tolo, que você vai ficar tolo igual ele. Por quê? Porque existem pessoas que os ouvidos da alma dela estão fechados. Ela não vai ouvir. Você fala e ela não vai ouvir. Por quê? Porque a audição dela foi capturada. Ela só ouve o que ela quer e por isso ela só vai fazer o que ela quer. Aí entra aquele texto, não dê pérola aos porcos. Por quê, pastora? Porque eles vão pisar as pérolas e acabar pisando em você. Tem muita gente pisoteada por porcos. Muita gente. Por quê? Se o Espírito Santo não é bem-vindo e não consegue fazer a obra, quem somos nós para tentar fazê-la? Isso é óbvio. É óbvio. Então, o que nós precisamos entender é o seguinte. Os meus sentidos e os seus sentidos devem estar apurados para que possamos discernir o que Deus está falando, a voz de Deus, a voz do diabo e a sua. A sua visão deve estar bem apurada para enxergar o que o diabo quer que você veja, o que Deus quer que você veja e o que você está vendo. De quem é que está te mostrando? O seu tato deve estar apurado se você está em obras que são de Deus. Jesus diz, aquele que é comigo, vamos juntar. E aquilo que não é de Deus. Então nós precisamos ter os sentidos apurados. Agora, você percebe que a vaidade de Pedro, o conforto de Davi e o comprometimento de Moisés são apenas 3 coisas, que é o tempo que dá para abordar, que faz com que algumas pessoas percam os sentidos. A vaidade, qual é o segundo? Conforto, e o terceiro? Comprometimento. Deus não te chamou para ser Marte. Eu não resolvo o problema. Você não resolve o problema. Quem resolve o problema é Deus. Cuidado com o seu comprometimento. Cuidado com o seu envolvimento. Existem pessoas complexadas que se acham assim, que elas estão sendo a melhor mãe do mundo, o melhor pai do mundo, porque fulano teve uma dor de dente, já está arrancando o cabelo aqui. Fulano está com problema, já está desequilibrado ali. Eu sou, olha como eu sou. E eu faço 24 coisas, porque o dia tem 24 horas, eu faço 24. E ele se acha assim o máximo. E é comprometido com tudo, e quer ajudar todo mundo, e quer tapar todo buraco. Nem o prefeito conseguiu tapar todo o buraco de Rio Preto. Você quer tapar todo o buraco? Você quer ajudar todas as pessoas? Você quer fazer tudo para todos? Quando Jesus diz, sabe quando é que você ajuda as pessoas? Quando as pessoas têm água para beber de você. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas que saltam para a vida eterna. Você só pode ajudar pessoas quando a água brotar de você. Gente sedenta não mata a sede de gente com sede. E cego não guia cego. Se os seus sentidos estão corrompidos, você precisa entender que existem 3 agravantes. A vaidade corrompe os sentidos. O conforto corrompe os sentidos, porque você começa a achar o que não é. Você começa a achar que você está bem espiritualmente quando você não está bem. Assim Davi achava que estava bem quando não estava. E qual é a última coisa? Comprometimento. Eu queria te dar um conselho. Seja menos comprometido com seus problemas e mais compromissado com Deus. Você vai ter problema o resto da sua vida. Sempre. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Você não pode ser comprometido com seus problemas. Os problemas passam. O que você precisa? De um compromisso tão estreitado com Deus, que a hora que você chegar no cerne do seu problema, você tem a visão exata, a audição exata, o tato exato e a maneira certa de resolver aquilo que Deus te dá a direção. Você consegue tocar nessa pessoa que está perto de você?
Consegue. Porque está ao seu alcance. Lembra que eu já te disse essa regrinha? Quais são os problemas que Deus te deu para você resolver? Esses graus aqui, ó. Passou daqui, Deus, operação do Espírito Santo de Deus. É isso. O que está no alcance da sua mão. O que está no alcance da sua mão, se você for sair para frente, você cai para frente, cai para trás e cai para a lateral. O que você vai resolver? O que está ao alcance da sua mão. O que você tem que fazer? Vai e faça. O resto é com Deus. As demais coisas é com Deus. Agora, adiante, você não pode estar lá. Você não pode fazer. E o seu sentido está capturado. Por quê? Porque você está desesperado. Porque as suas emoções transbordaram. Porque as situações... Aí, Satanás está ao derredor, Pedro diz. Cuidado com a ansiedade. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Porque ele tem cuidado de vocês. Deus tem cuidado de você. Amém? Ele tem cuidado de você. Então, não perca os seus sentidos. Diga amém. Bom, eu quero que você vá comigo em Hebreus capítulo 5, versículo 14. Hebreus 5, 14. Pastora, como eu consigo ter os sentidos exercitados e apurados para discernir bem e mal? Hebreus capítulo 5, versículo 14, o escritor, fazendo de uma maneira muito lúcida, elucidando de uma forma maravilhosa, ele fala sobre pessoas que precisam sair do leite, já beberam leite e precisam comer alimento sólido. Precisam encarar a vida de uma maneira real, precisam sair dessa nostalgia infantil, precisam começar a enfrentar os seus desafios, enfrentar as suas situações para que elas possam amadurecer. Hebreus capítulo 5, versículo 14 diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais em razão do costume, do hábito, do treinamento, o alimento sólido, a palavra de Deus sólida, que discerne o bem e o mal. Deixa eu te explicar. O leite não dá a você habilidade para ter os sentidos exercitados. Leite não. Todo crente que bebe leite é menino. Leite não dá para exercitar sentidos. Vai ser alvo. Leite não dá. Leite é para recém-convertido. Leite não dá. O alimento tem que ser sólido. Para quê? Para que possa exercitar. A palavra vem e a pessoa vai sendo exercitada na palavra. O Espírito Santo vai abrindo a mente, abrindo o coração dela. E ela vai sendo exercitada no o costume, o exercício, o hábito para amadurecer. Ele diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Por quê? Porque Deus não quer que você caia no mal. Deus não quer que você caia na enrascada. Deus não quer que você caia no embaraço. Diga assim: ilusão não tem defeito. O que eu quero dizer com isso? Tudo que se mostra muito e faz com que você perca o outro lado da moeda. Espera aí, não tem ninguém bom assim. Espera aí, cadê o defeito? Espera aí, se essa pessoa está sofrendo tanto assim, espera aí um pouquinho. Espera aí. Espera aí. Espera aí, então quer dizer, se essa pessoa está dizendo que só sofreu, que tudo deu errado, e que nunca deu certo, então ela está dizendo que Deus é injusto. E se eu concordar com ela, então também Deus é injusto? Quer dizer, só porque ela tem alguma marca, deu tudo. Peraí, vamos rebobinar a fita. Ninguém é tão bom quanto parece. Você não conhece ninguém. Você supõe. Você supõe. Agora, peraí, você vai acreditar naquilo que os seus olhos estão vendo e você não vai ter aquele estalo da sua visão espiritual. Deus, me mostra espiritualmente o que é. Você vai acreditar naquilo que a palavra diz,
Mas tal pessoa me disse, uai, mas ela te disse como qualquer outro podia ter te dito. E a sua audição espiritual? O Espírito Santo, tá? Essa pessoa falava aqui, o Espírito Santo falava aqui, ó. Não é nada disso aí, cuidado, a coisa tá feia, tá? Ó, vê a palavra, a pessoa colhe o que planta, não é bem assim. Entendeu? Hã? Sentidos espirituais, o que o escritor está dizendo. Pelo hábito e pelo costume, o que nós vamos fazendo? Agora, a pessoa é carente. A pessoa é vaidosa, a pessoa quer conforto, a pessoa é comprometida com as necessidades dela. Os sentidos serão arrebatados e ela vai acreditar no quê? No que vê, no que ouve, no que toca. Agora, o que nós precisamos saber é o que Deus está falando, o que Deus está mostrando, o que Deus está fazendo com que nós experimentemos. O olfato, o cheiro, tem cheiro de longe, encrenca tem cheiro. Qual é o cheiro da encrenca, você sabe? Dó. Encrenca tem cheiro de dó. Encrenca tem cheiro de dó. Cuidado com o dó. Dó. Qual é o cheiro da encrenca? É dó. Cuidado com o dó. Dó, encrenca, cheira dó. Hã? Qual o cheiro do embaraço? O que é o cheiro do embaraço? Perfeição, tudo certinho. Mas deu tudo tão certo. As coisas de Deus não dão tudo certo. As coisas de Deus têm etapas. As coisas de Deus são gradativas. As coisas de Deus são crescentes. As coisas de Deus são exercícios. Se deu tudo certo, tem um chifrudo por trás. Certinho, 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 do começo ao fim. Pastora, mas eu não sabia disso. Uai, ele que está dizendo aqui. Se nós temos a palavra sólida, nós somos pessoas experimentadas, somos pessoas que temos discernimento. Peraí, tudo tão certinho, tão redondinho. Tem coisa errada aí. Não teve processos, não foi gradativo, não teve começo, meio e fim. Peraí, está errado. Deus trabalha com progresso. Quer dizer, tem tudo que eu procuro. Eu tenho Jesus, e nem na terra tem tudo que eu procuro, só no céu. Peraí, tem alguma coisa errada. Tem tudo que eu procuro nessa pessoa. Peraí, ó. Vou ler de novo. Mas a palavra, o mantimento sólido, é para os perfeitos. Que em razão do costume, do treinamento, praticando a palavra, tem os seus sentidos exercitados. Eu queria perguntar para você, os seus sentidos são exercitados? Por exemplo, dó, cheiro de encrenca. Perfeição, tudo certinho, cheiro de embaraço. E você vai aprendendo. Vai aprendendo. O cheiro das coisas, a visão das coisas, o tato das coisas. Por quê? Por causa da palavra. A palavra vai entrando, vai te exercitando. E o escritor, ele é tão explícito que ele diz assim, isso é perfeição para uma pessoa viver. O que é a perfeição? O que é uma vida perfeita? Uma vida perfeita é você discernir bem, mal. Mal, bem. Isso aqui é encrenca, isso aqui é embaraço. Peraí, isso aqui é ansiedade, isso aqui é precipitação. Isso aqui é vontade do diabo, isso aqui é vontade de Deus. Isso é uma vida perfeita. Onde eu e você conseguimos discernir, onde eu e você conseguimos de longe. Pastor, eu consigo identificar quando eu estou no buraco. Mas isso aí até eu. No buraco caído, trôpego, machucado, já de cabeça machucada, isso aí todos nós conseguimos. Por que os sentidos aparecem? Porque aí vem a dor, a tristeza, vem a consequência, tem que comer a consequência, aí qualquer um de nós. O que captura os seus sentidos? Sua ansiedade, sua timidez, sua insegurança. Sua carência, Você quer ver uma pessoa com os sentidos capturados? É a necessidade dela governar ela. Necessidade não foi feita para governar. No entanto, que todo dia você tem necessidade. Necessidades não foi feita para governar você. Você foi feito para governar sobre as suas necessidades. Você pode dizer amém? Não sucumba às suas necessidades. Não sucumba. Quando você perceber que uma necessidade ela está te dominando, você precisa dominar sobre ela. Só assim você vai ser vencedor. Quando a necessidade te governa, você já foi embora. Só está de corpo presente, porque os sentidos foram arrebatados. Você vai fazer
O diabo vai tramar, coisas vão acontecer em nome da sua necessidade. O que eu posso dizer mais? Para você entender que os seus sentidos devem estar apurados e saudáveis e você identificar longe de. Sentir cheiro para ficar longe. Hein? Tocar e dizer, peraí, aqui não, desse jeito não. Olho, visão ampla, audição. Hein? Os seus sentidos espirituais não podem ser corrompidos. Você precisa tê-los saudáveis e apurados. Gostaria que você fechasse os seus olhos. Satanás trabalha acirradamente para que os sentidos da igreja se corrompam. Ele tem trabalhado de uma forma muito presente para que os cristãos não consigam identificar quando estão equivocados, quando estão cansados, quando estão perdidos, quando estão sucumbidos. Será que nesta noite você pode identificar se você está sucumbido? Se você foi vencido por um sentimento, vencido por uma necessidade? Se tudo na sua vida está girando em torno do que você está vivendo agora? Muito cuidado com as alegrias, muito cuidado com as euforias. Muito cuidado com aquilo que você está vivendo, seja um problema, seja uma alegria. Isso pode tirar os seus sentidos e você começar a agir ao contrário à vontade de Deus. Eu quero que neste momento você levante a sua oração. Que você peça a Deus, para que o Senhor venha restaurar os seus sentidos. Quem sabe um problema, quem sabe uma situação, fez com que você ficasse tão comprometido com a situação, que você começa a se esquecer da sua fé. Você começa a virar as costas para o poder de Deus. Você começa a ignorar a soberania do Senhor. Deus é soberano, Deus é absoluto, e Ele trabalha para aquele que nele espera. Quem sabe você está tão ansioso e tão perturbado, tão angustiado, que você está se esquecendo de crer em Deus e que nenhum fio de cabelo da sua cabeça vai cair sem Deus estar a par disso. Não deixe se capturar pelos problemas, não deixe se capturar pelas questões indevidas. O seu compromisso com Deus deve ser mais do que tudo. O seu compromisso com Deus deve prevalecer acima de tudo. Quem sabe você permitiu que a amargura entrasse. Quem sabe você permitiu que o sofrimento te deixasse irritado, revoltado. Não perca os seus sentidos. Ouça nesta noite que Deus ama você. E que mesmo que você não consiga enxergar, Deus está cuidando de você e das suas coisas. Cuidado com o seu toque. Aquele que é puro de mão e limpo de coração. O que você tem tocado? Onde você tem posto as suas mãos? Quem sabe você tem posto as suas mãos em corpos indevidos? Quem sabe você tem extrapolado limites? Fala com Deus neste momento. Será que os sentidos da sua alma e do seu espírito não te alerta do pecado, da sua miséria e do perigo que você está correndo? Saiba que Satanás é insistente e ele só recria histórias. Ele só faz de novo. Cuidado com aquilo que você está vivendo, para que Satanás não crie uma história muito parecida com a sua tragédia que você viveu. Porque ele tem feito com que os seus sentidos sejam capturados e você tem vivido à mercê dos seus sentimentos, à mercê de suas necessidades. Fala com Deus neste momento, clame por libertação, clame por libertação. Clame por libertação, diga: Senhor, restaura os meus sentidos, restaura os meus sentidos. Eu quero ouvir a sua voz, eu quero enxergar a sua vontade, eu quero tocar no teu manto e de ti sair virtude. Eu quero sentir o gosto saboroso da tua palavra, meu Pai.
Eu quero sentir o cheiro do Líbano, o cheiro de santidade. Eu quero sentir o cheiro de perfeição. Restaura os meus sentidos, Deus, para que eu também saiba o toque do mal, para que eu também sinta o cheiro de coisas ruins, para que eu possa discernir a audição que não é do Senhor, a visão, o paladar. Restaura os meus sentidos, Deus. Eu quero que você se coloque de pé. A audição de Moisés estava corrompida. E Moisés ouve o que o coração diz e não o que Deus diz. Os sentidos dele estavam corrompidos pelo comprometimento. A audição de Pedro estava corrompida. Deus está falando com você nesta noite. A visão de Davi estava corrompida. Sabe por que as falhas deles estão escritas? Para que eu e você olhemos para a nossa vida. Olha para você. Por que você ouve só o seu coração? Só sua carência? Só sua necessidade? Você não ouve Deus? O Senhor está dizendo para você, eu sou tudo para você. O que você está enxergando? O que você está vendo? Só erro, só falha, só defeito. Só ilusão. Abre os seus olhos para aquilo que Deus quer que você vê na sua vida. Não deixe Satanás capturar você. Colocar você em embaraços, em enroscos. Oh, Deus. Sabe, Elias estava tão comprometido com Israel que ele se deixa. Quem sabe você ficou tão comprometido com uma situação que a indefinição dela. Diz para mim. O que você pode decidir pelos outros? Diz para mim. Será que você pode aceitar Jesus por essa pessoa? Será que você pode ter atitudes certas no lugar dessa pessoa? Não pode. E você acha que só você é de Deus e que Deus não tem controle sobre essa pessoa só porque ela está no pecado? Que Deus não tem controle sobre essa pessoa só porque ela gosta do mal? Cuidado com o seu comprometimento. Você está perdendo a fé, perdendo o brilho, perdendo as coisas boas que Deus tem te dado, pelas coisas ruins que Satanás está te aprisionando. Existem muitas coisas boas e maravilhosas das quais Deus tem feito. E você está perdendo tudo isso. Porque os seus sentidos foram capturados, porque você foi comprometido demais com as situações. Coloque sua mão sobre o seu coração. Eu queria que você analisasse agora de uma maneira muito perfeita a sua visão espiritual. Consegues ver Deus trabalhar? Consegues ver a soberania de Deus? Consegue ver as obras do Senhor? Examine agora a sua audição. Consegue ouvir todos os rudimentos e todas as afirmações de Deus com respeito a você e Ele? O seu tato. Consegue ver aquilo que você toca? Se o seu toque está junto com o toque do Senhor Jesus? Consegue identificar o seu cheiro, o seu olfato? Se você tem buscado bons cheiros e bons perfumes? Consegue discernir o seu paladar? Se você está saboreando a palavra de Deus que te liberta, que te transforma, que te dá discernimento, ou você está atrás de leite? Em nome de Jesus, Deus ama você. Ele trouxe você aqui para dizer para mim e para você sobre a corrupção dos sentidos, que é um projeto mirabolante de Satanás. Onde as pessoas fazem e acham que estão certas. Vivem e acham que estão corretas. E só são despertadas na lei consequencial. Eu quero que você diga, meu Deus,
eu estou aqui e eu te ouvi. E eu preciso que o Senhor venha sarar, recuperar, abençoar, libertar os meus sentidos. Eu amo a sua palavra. Eu amo a sua palavra. E eu me alimento de um alimento sólido. Eu não bebo mais leite. Eu como a tua palavra. E é por isso que eu me exercito para discernir o bem e o mal, o que é certo e o que é correto. Eu não vou cair para saber o que derruba. Eu não estarei doente para saber o que enferma. Eu não vou perder para saber o que traz derrota, porque eu em ti, eu sou mais que vencedor, e nesta noite, pelo poder da tua palavra, eu recebo a cura para os meus sentidos, a minha audição, a minha visão, o meu tato, o meu paladar, em nome de Jesus, são sarados, são abençoados e recuperados pelo Senhor, em nome de Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra te ministrado não seja apenas um sermão, mas seja um instrumento, uma espada na mão do Espírito Santo de Deus, para destruir tudo aquilo que o inimigo, que Satanás tem levantado contra a sua vida, contra a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Diga amém.